pesquisar formatos, linguagens, abordagens, algoritmos, dados, tudo que tem a ver com conteúdo digital. Então, eu até estudo um pouco de transmídia, né, essa relação da televisão, internet, do rádio, internet, do impresso, internet, como esses meios se convergem e como o consumidor se comporta mediante esses conteúdos. Então, eu tenho me debruçado sobre esses estudos e sou muito feliz e gosto muito. E leciono nessas áreas, né? Leciono sobre esses assuntos. Hoje eu sou professora integral no NASP, nos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda e rádio e TV. Trabalhei 6 anos com comunicação corporativa, eu fui líder de comunicação, assessoria de comunicação no estado de São Paulo, por 6 anos, e trabalhei com gestão de crise, assessoria de imprensa, conteúdo, produção de evento, apresentação e roteirização de vídeos, e gerenciamento e treinamento de equipes. Então, eu fazia um trabalho de treinamento de equipes locais. No estado de São Paulo é muito grande, a gente tem 40 milhões, 45 milhões de habitantes, né, no último censo. Então, eu rodava o estado de São Paulo treinando equipes nas áreas de comunicação, produção de conteúdo, apresentação de vídeos, preparação de atores, inclusive, trabalhei com isso, e assim por diante. E hoje eu estou aqui, né, dando aula, bem feliz e contente, conhecendo muita gente e contribuindo com o futuro e a formação de muitas pessoas. Eu me importo muito com isso. Eu sou uma professora muito preocupada com o futuro dos alunos, não só no aspecto técnico, mas também no aspecto profissional pessoal. Então, eu tenho uma preocupação muito grande em formar profissionais, não pessoas técnicas. Não pessoas que saibam operar uma câmera, um equipamento ou um programa de computador, mas uma pessoa que saiba liderar, se relacionar, que tem estratégia, capacidade criativa, capacidade de se desenvolver, de se desafiar. Então, eu acho que isso é muito importante, esse é o grande diferencial do profissional atual. Eu nem estou dizendo de futuro. Eu acho que se vocês se formarem hoje, vocês precisam ter esse pensamento na cabeça de vocês, precisam ser um profissional. Mais do que saber operar o equipamento, eu preciso saber lidar com pessoas, interagir com pessoas e assim por diante. Então, eu acho que esse é o grande diferencial. Eu vou compartilhar uma tela com vocês e daí eu já vou embarcar aqui no assunto, já vou entrar no tema, e aí vocês, obviamente, podem ter de repente alguma pergunta ou outra, e aí vocês podem mandando no chat, ou se preferirem no momento final da apresentação, como o professor Matheus explicou, vocês podem fazer as perguntas de uma vez, né, como vocês acharem melhor, ou como o professor Matheus coordenar. Mas já vou aqui compartilhar com vocês esse assunto que muito me interessa, gente. Tenho escrito muitos artigos sobre esse assunto desde 2019, porque eu sou formada em jornalismo, minha primeira formação é jornalismo, e eu atuo, né, dentro de jornalismo com muita força, e me preocupo bastante com os conteúdos, com a informação, e quando ele me falou desse assunto, logo me interessei e me identifiquei, porque é algo que eu tenho trabalhado, algo que tem me preocupado e ensinado. Então, vamos falar sobre isso. Afinal de contas, estamos num momento mais que oportuno para falar sobre infodemia. Quando a gente ouve esse termo, muitas coisas passam pela nossa cabeça. Acho que vocês pensam assim, bom, tem a ver com pandemia, né? O sufixo demia nos leva a refletir sobre o aspecto pandêmico, né? Sobre pandemia, a gente faz essa associação. E o prefixo info tem a ver com informação. Então, a gente tem aqui uma pandemia de informação. Mas existem algumas definições sobre esse termo, definições interessantes e importantes, né? Eu acho até que vocês já ouviram falar, já até conhecem essas definições, mas eu quero dar uma perspectiva para vocês um pouco pessoal. Infodemia, em sua definição mais objetiva, é a disseminação rápida e abrangente de informações precisas, ou seja, verídicas, corretas, apuradas, e informações imprecisas, ou seja, falsas, sobre algo, sobre alguma coisa, sobre algum assunto, uma pessoa.
como uma doença que dissemina rapidamente, como a própria Covid-19, que nós estamos enfrentando mundialmente, uma pandemia, ou seja, uma doença mundial. A infodemia tem essa mesma lógica. A informação é como um vírus que contagia muitas pessoas. E pode ser verdadeira, como pode ser falsa. E aí, nós temos alguns critérios para definir e para se proteger da infodemia, mas infodemia é isso. Muitos autores, muitas pessoas são bem tendenciosas no aspecto negativo da infodemia. Eu não diria que a infodemia é de todo negativa. Por quê? Porque a infodemia também carrega consigo informações precisas. E quando necessário, a disseminação rápida e abrangente da informação pode salvar vidas, desde que seja verdadeira. Quando falsa, sim, pode levar pessoas à morte. Vocês vão ver, eu vou trazer alguns insights aqui para vocês. Mas a infodemia não é de todo ruim. Vejam, existe o lado bom e o lado ruim em todo o processo, em toda a comunicação. A gente olha para a comunicação com amor, com carinho, porque nós trabalhamos com comunicação. Nós olhamos para a internet e vemos uma ferramenta poderosa de levar informação para as pessoas e de ajudar pessoas, de comunicar, de levar mensagens importantes, conteúdos relevantes, mas muitas pessoas estão do outro lado da mesa demonizando a internet, dizendo que a internet vicia, que faz mal, que pessoas estão consumindo internet em excesso, estão usando as redes sociais em excesso e as famílias estão sendo destruídas. O tempo dedicado ao consumo intelectual cultural está sendo prejudicado por conta da internet. Então, veja, nós temos sempre os dois lados da mesma situação. Então, vamos olhar para o lado positivo e negativo. A infodemia pode ser boa se você tiver informações verídicas, coerentes e apuradas, mas é extremamente ruim, prejudicial quando carrega consigo informações inverídicas. Uma outra definição, partindo mais para o aspecto da consequência em relação à infodemia, é que à medida que fatos, rumores e medos se misturam e se dispersam, torna-se muito difícil aprender ou consumir, entender, estudar informações essenciais sobre um assunto. Veja, aqui em outras palavras, significa o seguinte: à medida, gente, que os conteúdos são disseminados na internet, sem um filtro, sem uma curadoria, sem um critério, essas informações vão se misturando, verdadeiras e falsas. Se misturam, se dispersam, caem em valas comuns, caem na mão de pessoas que não têm senso crítico, e aí, com essa mistura de informações, sem embasamento, sem fontes críveis, então a pessoa perde informações verídicas e é muito mais difícil aprender sobre determinado assunto. Veja, quando você vai fazer uma pesquisa para o seu trabalho da faculdade, você abre o Google e você joga um termo no Google sobre o assunto do seu trabalho. Você, com certeza, vai receber mais de 20 mil resultados do Google, a nível mundial. Porque existem muitas informações na internet sobre o mesmo assunto, que são acumuladas ao longo de muitos anos. A internet se popularizou no Brasil há quase 30 anos. Veio como uma ferramenta para as universidades, para que a USP, por exemplo, uma universidade muito famosa aqui no Brasil, utilizasse como ferramenta de pesquisa. Hoje, todo mundo tem acesso à internet. Quando eu digo todo mundo tem acesso, vocês entendem que grande parte da população brasileira tem acesso à internet. A mesma coisa acontece aí no México. No início, as pessoas tinham acesso à internet com objetivos muito claros. Grandes empresas tinham acesso à internet por uma questão mercadológica e grandes universidades também por uma questão de pesquisa, de produção científica. Hoje, muita gente tem acesso à internet no celular, na palma da mão, com muita facilidade. Wi-Fi gratuito no McDonald's ou Starbucks. Então, as pessoas têm acesso à internet. À medida que esse fenômeno digital tomou conta dos lares, das pessoas, das vidas, todo mundo
começou a receber informações em excesso, isso é uma grande verdade. Nós temos informação em excesso demais, nós não precisamos de toda essa informação que existe na internet. Então, nós temos informação em excesso e também temos informações que são falsas dentro de todo esse excesso. Olha que problema gigante a gente tem. E que problema gigante a gente tem se a gente pensar como comunicadores. Não estou dizendo nem como consumidores, como pessoas normais, porque nós não somos. Nós somos comunicadores. Então, a gente tem que sempre pensar com esse olhar e olhar com responsabilidade para esse movimento cultural da internet, porque isso é muito forte, é poderoso. Então, a gente tem que lidar com isso. As pessoas precisam lidar com isso. E vou dizer uma coisa para vocês: nós contribuímos com a infodemia. Nós contribuímos. E nem sempre no aspecto positivo, porque nós produzimos conteúdo. Nós estamos o tempo todo pensando conteúdo. Eu vou lá no meu Instagram, publico um post sobre minha vida. Eu tenho um blog e no meu blog eu compartilho experiências da comunicação. Eu faço um vídeo na faculdade e coloco no YouTube. Ou eu tenho um projeto pessoal enquanto estudante e compartilho na minha rede de contatos. Eu contribuo com a infodemia. Eu sou um agente ativo nesse universo digital. Então, olha só onde a gente está nesse cenário. Mas tem mais coisas para vocês refletirem sobre esse aspecto de produção e de infodemia. Eu gosto muito de um autor chamado Humberto Eco. É um jornalista brasileiro muito conhecido aqui. Muitas pessoas gostam de Humberto Eco, eu particularmente gosto bastante. Ele tem uma frase que, quando disse, soltou assim, causou muito impacto entre os brasileiros e os consumidores de redes sociais, porque ele disse o seguinte: as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis. O que isso significa, gente? Eu refleti muito sobre essa frase. E para mim faz muito sentido, porque ele está dizendo o seguinte: nem todo mundo que está nas redes sociais é um imbecil. Um imbecil é uma pessoa que não tem consciência de seus próprios atos, que não sabe o que está fazendo. É isso, isso é um imbecil aqui no Brasil. É uma palavra que a gente usa para ofender alguém com um pouco mais de classe. Então ele disse o seguinte: as redes sociais deram voz, ou seja, deram espaço a uma grande parcela da população que não sabe o que está fazendo, que não sabe o que está dizendo. Quando você tem acesso à internet, você tem uma rede social, se você não sabe o que está fazendo, você está causando um impacto muito grande social. E pode ser que você tenha na sua esfera de contatos só 100 pessoas, mas pode ser que uma dessas 100 pessoas tenha uma rede de 30 mil pessoas. E ela pode compartilhar um pensamento seu. E aí seu pensamento vai expandindo, expandindo, expandindo. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Luiz Mauro Sá. Ele tem um livro chamado... deixa eu pegar esse livro, eu vou mostrar para vocês, porque esse livro é muito importante, inclusive para vocês. Eu deixo aqui atrás. Ele chama Teoria das Mídias Digitais, e ele fala sobre esse movimento que aconteceu na internet e que levou muitas pessoas a esse consumo desenfreado e a essa produção desenfreada de produtos e conteúdos digitais por conta das novas mídias digitais. Mauro fala sobre as velhas mídias, televisão, rádio, revista, jornal, e fala sobre as novas mídias, internet e tudo o que há nesse espaço. E todo esse movimento que a gente está discutindo hoje, que envolve infodemia, conteúdo digital, redes sociais, tem a ver com o que ele diz aqui sobre esse movimento atual cultural que vai crescer cada vez mais. É muito interessante o que ele fala sobre isso. E ele defende essa ideia, gente, essa ideia importante de que existe muitas pessoas produzindo e consumindo dentro desse espaço sem saber o que está fazendo, sem controle do seu próprio conteúdo, sem o conhecimento necessário para exercer tamanho papel de protagonismo nas redes sociais. Então, você tem uma rede de contatos,
essa rede de contatos que você tem outra rede de contatos. Então, ele explica essa escala, essa progressão de conteúdo. Você nunca vai se comunicar só com seus seguidores. Você vai se comunicar com os seguidores dos seus seguidores. Olha como isso é poderoso. Isso é um fenômeno atual, pós-moderno, contemporâneo. Isso é o que a gente vive hoje no digital. Então, é um fenômeno que faz muito sentido para a gente discutir aqui e é importante vocês entenderem, porque isso impacta totalmente tudo que vocês fizerem. Pode ser um vídeo, pode ser um post, pode ser uma live, como pode ser simplesmente um stories no seu Instagram. Tudo tem muito impacto. Também uma relação interessante para a gente pensar sobre infodemia, que não tem como a gente falar de infodemia sem falar de pós-verdade. Pós-verdade, gente, é um conceito muito moderno, é um conceito contemporâneo, que traz essa ideia de que nós vivemos numa era... Aló, buen día, doctora María Elena. ¿Cómo está? Le habla Laura Marrero, de nuevo. Ah, profe, mire, justamente le quería hablar rapidito. Eu não sei se ela queria perguntar. Não, o microfone dela estava aberto. Ah, tá. Pode seguir. Ok. E aí, o que é essa ideia, gente, de pós-verdade? Nós vivíamos há 20 anos, ou há 30 anos antes da internet, se a gente pensar pragmaticamente, na era da verdade, que era uma era racional, objetiva, onde as coisas são como são, e são objetivas e racionais. Não existia essa discussão envolvendo o subjetivo, o abstrato. A gente não levava tanto em consideração aspectos mais voltados ao contexto social, emocional. Hoje, nós, na era da pós-verdade, consumimos e pensamos e agimos baseados em critérios que envolvem emoção, opinião e crenças pessoais. Isso é a era da pós-verdade. Eu tenho uma verdade a dizer, mas essa verdade que eu tenho a dizer, que é uma verdade muitas vezes baseada nos critérios científicos, carrega consigo uma emoção, uma carga emocional do que vivi, do que acredito, carrega minha opinião, né? Todo mundo na internet tem opinião para tudo, você não pode ficar um minuto quietinho no seu canto, tudo você tem que opinar, que senão você não é um cidadão, você não é uma pessoa socialmente ativa ou eficaz, e você sempre precisa defender as suas crenças. Esse é o movimento que nós vivemos. Nós estamos na era da pós-verdade muito por causa das redes sociais. Um ambiente que proporciona esse espaço para você se defender, para você lançar mão das suas crenças, das suas opiniões. A gente gosta de fazer isso. O ser humano sempre gostou de fazer isso. Só que a gente fazia isso no contexto mais privado. Em casa, num jantar, numa roda de conversas, no telefone. Hoje nós temos um palanque, nós temos uma plataforma, nós temos um púlpito, onde nós nos colocamos como autoridades. Baseados em quê, gente? Baseados na emoção, na opinião e nas crenças, que muitas vezes não tem fundamento algum. Não tem relação nenhuma com a realidade, com a verdade, com os critérios corretos. O professor Matheus disse, em la era de la... Eita, agora eu vou fazer uma tradução simultânea, hein? Temos uma verdade de ser a carga de uma emoção... Ah, sim, e opinião pessoal. Eu estou colocando algumas falas suas em espanhol para eles anotarem aí. Perfeito, perfeito. Amei essa técnica aqui para vocês pegarem tudo. Essa é uma realidade que precisa ser considerada nesse momento. Então, vocês não podem buscar o conhecimento pleno apenas no digital, apenas nas suas redes sociais. É muito amador, é muito básico vocês buscarem o conhecimento de vocês nesse espaço onde nós precisamos lidar com a pós-verdade. Porque tem muita gente ali que não chegou nem na primeira camada do conhecimento. Tem gente que está consumindo
Apenas, gente, a terceira tradução do autor. Nós precisamos ir na fonte. Nós precisamos ir diretamente no ponto em quem produziu o conhecimento de maneira inicial. Nós não podemos nos apegar a essas traduções, essas inúmeras traduções. Nós precisamos buscar na fonte. A pós-verdade condicionou as pessoas, nós comunicadores, a buscarmos sempre uma informação que já foi traduzida tantas vezes que perdeu seu sentido original. Essa também é uma consequência, essa também é nem seria uma consequência, mas seria uma indicação à infodemia. Seria um impulsionador da infodemia. Tem uma coisa legal também que eu gosto de pensar quando eu penso em infodemia e quando penso também em fake news, ou nesse assunto de modo geral, que é a democratização da informação, que Luiz Mauro Sá também fala, Henry Jenkins também fala, acho que é um autor que vocês conhecem, estudam, né? Pierre Levy, dentro da cultura participativa, discute a democratização da informação, que é o quê? Já falei em linhas gerais para vocês, é um movimento em que todo mundo consome, eu e você, como produtores de conteúdos, que fazemos isso, estudamos para isso, nós consumimos também e produzimos, mas nesse movimento que vivemos, todo mundo consome e todo mundo produz. A sua mãe, que tem lá o Instagram dela, o WhatsApp dela, ela também é produtora de conteúdo, gente. Esse é um fenômeno da pós-verdade. Esse é um fenômeno atual digital, em que todo mundo produz e todo mundo consome. Nós estamos no meio desse povo todo. Nós estamos no meio disso tudo. Nós conversamos com pessoas que consomem e produzem. Olha só que espaço competitivo. Antes, quando a gente não tinha internet, eu posso dizer para vocês isso porque me dói como jornalista. Me dói no meu ego. Porque antes, os jornalistas eram autoridades, assim, autoridades no conteúdo e na informação. Eles escreviam a notícia, publicavam no jornal, aí as pessoas compravam ou assistiam o jornal à noite, manhã ou tarde, e aí se informavam. O jornalista era a fonte primária de informação. Hoje, sabe quem é fonte primária de informação, gente? É a sua tia fofoqueira no WhatsApp. Ela é a fonte primária. Então, às vezes, tem gente que se informa no WhatsApp. Não vai mais em meios de comunicação para se informar. Isso é democratização da informação. Isso é ruim? É ruim, mas também é bom. É bom se todo mundo fosse na fonte e compartilhasse e reproduzisse o conteúdo que foi pensado, planejado, feito com técnica e estratégia. Seria bom nesse aspecto, mas a democratização da informação colocou muitas pessoas sem condições de produzir conteúdo no mesmo lugar que eu, jornalista. Entendem? Por isso me dói. Por isso me dói pensar que hoje eu estudei um monte, minha vida toda estudando, para discutir com pessoas que não chegam nem perto de um conteúdo de qualidade informativo. Mas essa é uma realidade, vocês precisam saber disso. Porque quando vocês se formarem, alguns este ano, alguns ano que vem, alguns daqui 2 anos, vocês vão competir com a tia de vocês. Vocês vão competir com qualquer pessoa que tenha um celular na mão. Essa é uma realidade. Não se preocupem. Não se preocupem um pouco, mas não de todo. Se preocupem com cautela, porque isso é importante para acordar vocês, para mostrar que não é fácil, para mostrar para vocês que é preciso ir além, que é preciso se desafiar. Então, esse é um cenário importante a se considerar. Tudo isso que eu disse para vocês, esse aspecto da infodemia, falei sobre a pós-verdade, e agora a democratização da informação, tudo isso culmina na fake news. Fake news, gente, que a gente nunca se ouviu tanto falar desse assunto.
Nunca. E eu fico até incomodada porque esse assunto é velho, esse assunto não é novo. Esse termo é novo, fake news. Mas é um termo novo para uma coisa muito velha, que é a mentira. Que mentira existe desde que existe mundo. Existe mentira desde que existe mundo. E aí, depois das eleições americanas em 2016, em que Trump disputou com Hillary, né, a presidência dos Estados Unidos, esse assunto se tornou extremamente popular, extremamente conhecido, mas isso já é uma coisa muito velha. Aí esse termo se tornou popular, por quê? Porque aí, de forma intencional, muitos veículos de comunicação e profissionais sérios começaram a disseminar notícias falsas, com o intuito de movimentar campanhas políticas, de favorecer empresas, de favorecer personalidades públicas ou políticas, e assim sucessivamente. Existe um interesse financeiro muito grande por trás das fake news. Ou, às vezes, é só uma pessoa muito desocupada e muito mal informada querendo se colocar na internet. Então, veja, a gente está falando de um assunto, né, que é velho, com uma roupagem, né, com uma abordagem completamente nova e pós-moderna, que é a fake news. E a gente precisa lidar com isso. Nós precisamos lidar com isso no cenário que vivemos como comunicadores. Esse não é um assunto que interessa só jornalistas. Eu trabalho com comunicação, queridos. Eu converso com alunos de publicidade todos os dias, rádio, TV e jornalismo. Eu falo com pessoas que atuam no meio da graduação, no mercado, em agências, que trabalham com suas empresas, que são empreendedores, e todos nós estamos discutindo fake news em todas as perspectivas e áreas profissionais, porque isso nos impacta de forma profunda. Impacta o nosso trabalho, porque a gente disputa com esse tipo de conteúdo na internet. Ah, mas eu estou fazendo uma live, mas eu fiz um web documentário. Mas você vai disputar cenário, espaço, cliques na internet com fake news. Porque isso, infelizmente, é uma realidade. Olha só que interessante essa pesquisa aqui que eu trouxe para vocês, da American Journal. É uma pesquisa bem recente, do ano passado. Eles fizeram essa pesquisa e divulgaram no final do ano passado. E eles fizeram um estudo em que eles checaram 2.276 notícias oriundas, ou seja, que eles encontraram em blogs, redes sociais e sites. E aí eles fizeram uma checagem para fazer uma averiguação de conteúdo, saber se era verdadeiro. E aí, dessas 2.276 que bombaram, gente, que viralizaram, assim, aos montes aqui no Brasil e no mundo, eles descobriram que 1.856 eram falsas. Ou seja, 81,54% das notícias mais populares que circularam no passado no mundo sobre pandemia eram falsas. Gente, isso é gravíssimo. É gravíssimo. As pessoas sabem disso? Não sabem. As pessoas que consumiram, compartilharam, veicularam, não sabiam que o que estavam compartilhando era falso. Mas compartilharam na melhor das intenções. Porque as pessoas que compartilham não têm intenção de prejudicar ninguém. É no intuito de compartilhar mensagem, de disseminar informação, de tomar a frente ali do assunto. É uma intenção boa, mas falta o conteúdo verdadeiro, falta o conhecimento a respeito do conteúdo verdadeiro. Esse dado me impactou profundamente, profundamente, porque eu trabalhei ano passado o ano inteirinho produzindo conteúdo sobre Covid-19. Eu fiz vídeo, fiz texto, fiz live, fiz post de rede social, fiz palestra. Eu fiquei de março até outubro, mais ou menos, trabalhando, gente, semanas a fio, produzindo conteúdo sobre Covid-19. Entrevistei especialista de todo canto que vocês imaginarem. Li muitos livros, li artigo científico, consumi muito conteúdo, mas 81,54% dos conteúdos que viralizaram, que alcançaram pessoas, eram falsos. Eu competi
com conteúdos falsos. Eu sabia disso. Eu sabia que eu tinha esse desafio, mas esse dado me mostrou que o desafio, na verdade, foi muito maior do que eu tinha imaginado. Então, isso aqui é para eu ver. Isso eu vi depois. Esse dado aqui eu vi depois. Mas eu fiquei extremamente chocada com isso, porque, para mim, é muito mais desafiador do que eu imaginava, né? Disputar esse conteúdo. Por isso, eu me coloco assim com muito mais força nesse cenário, para que eu possa realmente disputar com mais intencionalidade o espaço digital em relação à produção de conteúdo. Para vocês terem uma noção assim bem séria sobre esse assunto, sobre fake news, ano passado, no início da pandemia, quando a gente não sabia direito o que era Covid, os impactos da Covid no mundo, no Irã, uma fake news sobre a prevenção da Covid-19 matou 44 pessoas. Uma notícia produzida por um grupo de comunicação recomendando que o álcool seria a melhor forma de prevenção foi distribuída no WhatsApp, em todos os canais possíveis no país. Algumas pessoas ficaram tão indignadas e preocupadas com a Covid que tomaram gasolina, combustível veicular, como forma de prevenção à Covid. Essas pessoas, obviamente, morreram. Então, olha a gravidade, gente, da fake news. Entre outras, em outros países, por exemplo, países muçulmanos também, eles consumiam fezes de animais como prevenção à Covid-19, porque alguns veículos de comunicação disseram que poderia ser um excelente combativo à Covid-19. Olha como isso é grave. Entre tantas outras histórias, aqui no Brasil, eu fiz um apanhado ano passado das principais fake news, ou das fake news que mais mataram e que mais tiveram consequências negativas. E são muitas. A gente está olhando aqui para o aspecto pandêmico, né? A gente está discutindo meio que um pós-pandemia, comunicação pós-pandemia. Mas se a gente voltar um pouquinho lá para 2018, 2015, 2018, 2017, nós vamos ter outras situações envolvendo fake news, envolvendo essa infodemia, né? Essa disseminação rápida de informações falsas. Então, existem outros exemplos, mas aqui a gente tem exemplos recentes e graves, que chegam a ser inacreditáveis. Como que pode uma pessoa ingerir combustível veicular? Pode, porque se um veículo diz que é bom, se uma pesquisa diz que é boa, que esse é um método eficaz, então as pessoas são levadas a tal atitude. Então, olha que responsabilidade que a gente tem. Eu penso o seguinte, eu trouxe para vocês algumas coisas, alguns insights aqui, mas eu também quero trazer para vocês soluções. Nós temos desafios, vocês já viram, todos os desafios que temos, que lidar com pessoas que não sabem o que estão fazendo, um ambiente extremamente competitivo, fluxo de informações gigantes, estamos na era da pós-verdade, vivemos a infodemia numa perspectiva positiva e negativa e também temos de encarar as fake news. Quais são as soluções? Quais são as soluções que a gente pode discutir juntos aqui para combater essa infodemia prejudicial, essa infodemia negativa? A primeira solução aqui, trazendo uma perspectiva bem pessoal para vocês e bem rápida e prática, é o jornalismo profissional. Eu olho para uma notícia dessa, gente, quando eu vi essa notícia no passado, do Irã, da ingestão de combustível veicular, eu fiquei muito chocada, eu fiquei muito impressionada. E eu, pessoalmente, pensei, eu preciso fazer algo sobre isso. Eu preciso, através do meu jornalismo profissional, combater esse tipo de conteúdo. Oferecer uma solução para esse tipo de problema, para essa situação que é gravíssima. Então, o jornalismo profissional é uma solução à fake news. Agora, expandindo, estou dizendo o jornalismo, mas pensando comunicação como um todo, pensando vocês, profissionais que estão estudando rádio e TV, meios, publicitários,
pensando em todo o nosso grupo profissional. Conteúdos profissionais. Tira o jornalismo, coloca conteúdo profissional. A solução, uma das soluções é um conteúdo profissional. Um conteúdo de qualidade. O que é um conteúdo profissional? Conteúdo profissional precisa ter especialista, checagem, qualidade, técnica. Você precisa entender de público-alvo. Você fez um conteúdo muito bom, distribuiu no lugar errado, não alcançou o seu público. Você fez um conteúdo maravilhoso, mas uma linguagem que não conversa com o seu público. Não vai chegar em ninguém. Conteúdo profissional tem estratégia. Você não faz um negócio e solta na internet para ver o que dá. Não é isso. Você estuda o assunto, você estuda o seu público e aí você vai no meio certo. Você vai na mídia certa e distribui esse conteúdo. Você não fica dando tiro para todo lado. Quem faz isso é amador. Nós, comunicadores, fazemos conteúdo profissional e estratégico. Isso é essencial para que você esteja no centro da discussão, no centro do trabalho, fazendo um trabalho positivo, combativo às fake news e à pandemia de informações desnecessárias e falsas. Pensando nisso, gente, já que eu disse para vocês de forma pessoal, eu olhei para esse cenário da fake news e sobre a Covid e pensei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu, ano passado, fiz uma série no Instagram da Igreja Adventista no estado de São Paulo sobre vários assuntos envolvendo pandemia, quarentena e tudo mais. Então, eu fiz alguns vídeos, tanto para o YouTube quanto para o Instagram, sobre fake news. E aí, eu produzi um vídeo bem interessante, onde eu falo algumas dicas para vocês não caírem na fake news. Consumidores normais, pensando assim, na tia do WhatsApp, pensando na minha mãe que compartilha as coisas no Facebook e não lê direito. Então, produzi esse conteúdo, estudei esse assunto e fiz um vídeo numa linguagem digital, na linguagem do Instagram, fiz o vídeo na vertical, todo o processo, gente, assim, conforme tem que ser, técnico, estratégico, para poder entrar nesse cenário e levar informação às pessoas. Inclusive, nesse material, eu até mencionei essa fake news envolvendo o Irã. Vou mostrar um trechinho para vocês desse vídeo aqui, para vocês assistirem aqui um pedacinho, tá? Bem curtinho, porque ele, na verdade, tem quase 7 minutos. Uma fake news sobre o coronavírus ou Covid-19 levou cerca de 40 pessoas à morte no Irã no início de março deste ano. E você ainda acha que as fake news são inofensivas? Ou pior, ainda compartilha notícias de procedência duvidosa com seus contatos nas suas redes sociais. Eu sou Jennifer Costa, jornalista da Igreja Adventista do 7º dia no estado de São Paulo, e neste vídeo eu vou te explicar 3 coisas sobre fake news. O que é, quais são os seus reais efeitos negativos e como podemos combater a sua propagação. Bem, para começar, a expressão em inglês traduzida para o português significa notícias falsas, e nada de novo até aqui, né? Mas esse conteúdo é feito e divulgado com o objetivo de legitimar um ponto de vista ou prejudicar uma pessoa ou grupo, que geralmente é alguma figura ou entidade pública. O termo fake news ganhou força mundialmente em 2016, com a corrida presidencial dos Estados Unidos, época em que os conteúdos falsos sobre a candidata Hillary Clinton foram compartilhados de forma intensa pelos eleitores de Donald Trump. Mas assim, fake news sempre só existiu, para vocês terem uma palhinha, com outro nome e uma outra roupagem. Por exemplo, depois vocês podem acessar esse material, consumir na íntegra e só alegria. Mas eu só vou mostrar um pedacinho para vocês agora. Mas essa foi uma iniciativa pessoal e profissional, pessoal, né? Mas com o meu conhecimento profissional, para combater, para ajudar no entendimento desse assunto, que é tão importante. A gente tem que pensar como profissionais numa solução profissional sempre. Então, eu sentei estrategicamente e pensei, eu quero ajudar, eu quero trabalhar nesse assunto, mas eu quero fazer isso do jeito certo. Então,
foi essa uma das formas que eu pensei, que eu entendi que seria mais adequado no combate ao coronavírus de forma bem local, né? Pensando aqui no nosso público, né? Pensei muito no público de São Paulo, mas isso aqui acabou alcançando outras pessoas e a gente conseguiu ter um bom resultado com esse vídeo, com esse material. Foi bem interessante, assim, fiquei muito feliz com o resultado disso. Então, vejam, a gente tem como entrar e competir, mas a gente precisa pensar. A gente vive nesse cenário de muito conteúdo, de muita informação, e o que a gente não pode fazer é entrar para jogar, entrar nessa briga sem ter um conteúdo que possa competir com a série de conteúdos que existem sobre o assunto com baixa qualidade ou, às vezes, com uma qualidade excelente, mas um conteúdo falso. Outra solução interessante que eu propus também, pensando, né, nesse cenário pandêmico, também pensando nesse movimento, né, de fake news, em tudo isso que aconteceu, pensei no formato em vídeo, para quem gosta de vídeo, quem consome vídeo, mas também texto, para quem gosta de texto e que usa materiais em texto para alguma produção pessoal, um estudo pessoal, uma leitura, ou para indicar para algum amigo. Então, eu fiz um produto no formato vídeo e outro no formato em texto. Esse aqui eu publico no meu site pessoal, e aí tá lá. Depois vocês podem acessar também, eu vou deixar o contato para que vocês tenham acesso. E aí tem as duas abordagens do conteúdo. Então, a gente precisa pensar nisso. Pensar, inclusive, em formatos. Pensar estrategicamente. Outra solução importante, já que a gente está num ambiente acadêmico, já que nós estamos aqui entre acadêmicos, estudantes, uma solução importante, fundamental no combate à infodemia, no combate à disseminação de notícias falsas, que também é um desafio para a gente, é a divulgação científica. Aqui no Brasil, a gente tem um desafio gigante, que é o governo atual, que não investe, não apoia, não reconhece a ciência como um elemento fundamental para a sociedade. Nós estamos vivendo uma dificuldade gigante em relação a esse cenário. Mas a divulgação científica sempre foi e sempre vai ser uma excelente ferramenta de combate à disseminação de informações falsas e imprecisas. Nós precisamos valorizar a produção científica. O que vocês produzem no projeto integrador, o que vocês estão desenvolvendo aí na faculdade é divulgação científica, é produção científica. Eu gosto de estimular os meus alunos a pensarem no seguinte: tudo que eu faço no ambiente acadêmico, que eu tenho a mentoria do meu professor, da minha professora, que eu desenvolvo com pesquisas, que eu desenvolvo com entrega, então eu estou sim produzindo cientificamente. Isso é muito, muito especial, isso é muito importante. A divulgação científica é fundamental no combate à infodemia. Entendam isso e valorizem, compartilhem, pensem, contribuam. Eu sei que tem muitas pessoas, muitos alunos que querem seguir a carreira acadêmica. Então, a divulgação científica mora dentro da carreira acadêmica. Eu gosto muito, eu sou muito fã da divulgação científica como ferramenta de conhecimento também, não só no combate a fake news, que o conhecimento é um combate a fake news, mas de forma mais expressiva para levar informação e conhecimento à população de massa, a população que não necessariamente iria consumir produção científica por livre e espontânea vontade. Eles precisam ser induzidos a isso. É difícil, vocês sabem, né, gente? Os pais de vocês nem sempre vão entrar no Google lá, bom, bora ler um artigo sobre Covid-19. Muito difícil que eles tenham esse comportamento, salvo raras exceções. Então, a gente tem esse papel, como comunicador, de proporcionar esse conhecimento para essas pessoas, que é um conhecimento relevante. Uma solução importante, checagem, rechecagem. O que é isso? É quando você produz um conteúdo, ou quando você vai consumir um conteúdo, e você faz uma leitura crítica, criteriosa. Você faz uma checagem das informações, ou seja, você vai lá
e faz uma comprovação dessas informações. Você faz uma comparação, olha para as informações que estão ali naquele produto e faz uma comparação com uma fonte confiável. Isso é checagem e rechecagem. Aqui a gente fala assim, bom, eu vou comprovar uma vez, isso é a checagem. E eu vou comprovar uma segunda vez, isso é a rechecagem. Eu faço esse processo 2 vezes. Por quê? Porque às vezes passa. Nas suas produções que vocês vão desenvolver, é importante que vocês tenham esse olhar criterioso, analítico. Vocês vão montar um evento, convidaram alguém para falar, estão produzindo um vídeo, e aí convidaram uma pessoa para conversar, para falar, e vocês perceberam que existe uma dúvida, uma fagulha de dúvida naquela informação. É sua obrigação checar essa informação. É sua obrigação ir atrás da comprovação dessa informação. Eu aprendi com grandes erros a fazer isso. Vivi situações assim cinematográficas de problemas em relação a fontes que mentiram e a gente chegou a divulgar um produto, um vídeo para um público de mais ou menos 40 mil pessoas. 40 mil pessoas, um vídeo inteiro com uma história falsa, que não foi checada, que a gente confiou apenas na pessoa, mas tudo o que ela falou era mentira. Então, isso foi bem difícil, foi bem duro. Aprendi duramente sobre isso. Hoje eu uso como história, como exemplo em sala de aula. A gente, né, sabe tirar, fazer do limão uma limonada, fazer algo bom de algo ruim. Outra solução interessante, gente, ensinar a consumir. Ensinar vocês ensinarem as pessoas a consumirem através daquilo que vocês produzem. Então, o que vocês produzirem pode ser uma forma de ensinar ou habituar as pessoas a consumirem algo que tem qualidade e que é verídico. Existe esse monte de informações circulando aí pelo mundo. Vocês podem fazer algo especial, algo diferente e criar no consumidor um hábito de consumir aquilo que vocês estão produzindo. Na universidade, nós, professores, temos o papel de ensinar vocês a consumirem o que é certo, o que é correto, consumir da fonte primária. Nenhum aluno chega para mim e fala assim, professora, eu vi no Wikipedia isso aqui. Eu devolvo o trabalho na hora. Eu falo, olha, sinto muito, isso aqui não serve para mim, que você foi atrás do Wikipedia. Você vai atrás da fonte original. Você não vai no Wikipedia. Wikipedia não serve de nada academicamente. Isso não é um consumo e uma pesquisa profunda. Você vai na fonte. Você vai, pega o livro. Nós precisamos consumir do jeito certo. Então, eu estou aqui hoje assumindo essa figura. O professor Matheus faz isso com vocês. Vocês devem fazer isso com as outras pessoas ao redor de vocês. Vocês precisam criar esse movimento com quem trabalha com vocês, com quem convive com vocês. Namorado, namorada, amigo, amiga, mãe, pai, todo mundo. Ensinem essas pessoas a consumirem de fontes confiáveis e produtos de qualidade. Existem várias técnicas, né? Inclusive nesse vídeo que eu mostrei para vocês, eu falo de uma ferramenta do Google que ajuda vocês a descobrirem se um conteúdo é verdadeiro ou é falso. Aí vocês vão ter que assistir para saber. Fica aí um spoilerzinho, dá uma palhinha aí para vocês pegarem esse gancho. Aqui também, gente, uma solução interessante. Por que esses conteúdos falsos fazem tanto sucesso? Vocês já se perguntaram sobre isso? Porque a gente fica com raiva, a gente fala, poxa, trabalhei duro, uma semana produzindo esse vídeo, uma semana escrevendo isso aqui, e aí não alcançou ninguém, e aí uma notícia feita por uma pessoa que nem entende, nem escreveu o texto direito, fez tanto sucesso e foi tão compartilhado. Porque existem alguns gatilhos de consumo que possivelmente essa pessoa sabe mais que você. Você precisa saber, você precisa entender que existem vários gatilhos de consumo. Boas imagens, títulos atraentes, cores, horário de publicação,
mídia, plataforma, tudo isso são gatilhos de consumo. Você precisa saber. Você quer trabalhar com Instagram? Ótimo, vai estudar o Instagram, vai estudar a plataforma. Não entra no Instagram para produzir conteúdo ali se você nem sabe o que é essa plataforma, qual é o objetivo dela. Não entra, não vai fazer live se você não sabe o que é uma live, qual o conceito de uma live. Você não vai fazer um programa gravado numa live. Live é interação. Live é engajamento. Live é conversa. Não pega um programa e coloca numa live, porque daí você está fazendo um programa de TV que você só colocou no formato live, só distribuiu como live. Então, entenda a plataforma. Reconheça que existem gatilhos de consumo, que são atitudes que as pessoas tomam na hora de consumir um conteúdo. Eu escrevi um artigo sobre isso, eu até coloquei aqui para vocês depois procurarem sobre esse assunto. Eu faço uma apresentação só sobre esse assunto, normalmente, falando sobre esses gatilhos de consumo e como você publicar, como você produzir conteúdos que possam disputar com esse cenário de infodemia, né? E aí eu trago nesse texto, por exemplo, 2 elementos importantes para um conteúdo de sucesso no ambiente digital. Pode ser um conteúdo em texto, em vídeo, uma live, pode ser um programa, pode ser qualquer coisa. Você precisa de 2 elementos importantes para você fazer o seu conteúdo fazer sucesso, alcançar pessoas. E aí eu escrevi sobre isso aqui. Mas é importante você entender o seu público e descobrir quais são os gatilhos de consumo do seu público. Porque esse é o grande lance, esse é o grande segredo. Por que meme faz tanto sucesso na internet? A gente ama. Eu amo meme, gente. Eu fico no meu Instagram salvando ali, que eu falo meme, é a vida do povo, é meme. Aqui no Brasil a gente ama, a gente vive de meme, o brasileiro, porque o país, a política está indo em ruínas e a gente está no Instagram rindo de memes, porque esse é um movimento, esse é um consumo, é um gatilho de consumo do brasileiro. Então, é uma estratégia. Eu ensino meus alunos em redação publicitária, por exemplo, a utilizarem memes nas produções. Porque esse é um gatilho de consumo. Memes atraem. Memes criam denominadores comuns entre o consumidor e o produtor. O que é isso? É quando você pega um elemento comum entre o seu produto, entre a empresa e o consumidor. É quando você faz assim, o consumidor olhar para a marca, olhar para o seu texto, olhar para o seu produto, para o seu conteúdo e falar assim, meu Deus, isso aqui sou eu. Eu me identifico. Eu gosto disso. Então, existem esses gatilhos e são importantes, vocês precisam descobrir. A gente tem um youtuber aqui no Brasil que também é muito conhecido por todos vocês, eu acredito, que é o Whindersson Nunes. Vocês conhecem o Whindersson Nunes? Deixa eu ver quem conhece o Whindersson Nunes aqui. Creio que não, acho que não, eles não conhecem, porque ele não faz em espanhol, não? Ele não faz nada em espanhol. Acho que Mas ele foi bem mundial, assim, no ano 2019, né? Se tornou um dos canais mais assistidos do mundo. Achei bem interessante. Ele é um youtuber bem famoso aqui no Brasil. Mas existem outros tantos, né? Aí que a gente pode ter. Vocês têm exemplos aí no país de vocês. Por que esses caras fazem tanto sucesso? Porque, gente, eles têm um denominador comum. Eles encontram dentro do conteúdo algo que possa gerar identificação em grande parte da população. Esse é o segredo da viralização. Esse é o segredo do sucesso do conteúdo. Então, assim, eu devo fazer um conteúdo verdadeiro, um conteúdo crível. Mas, acima de tudo, eu preciso também recorrer a ferramentas interessantes, a ferramentas criativas. Eu posso olhar para um youtuber famoso, para uma influenciadora conhecida e olhar para ela tecnicamente e tentar entender o que ela está fazendo que está dando certo, que eu também posso fazer. Eu não posso ser chato ou chata, em outras palavras. Percebem? Eu tenho que ser criativo, eu tenho que ser especial. Bom, terminando, para fechar aqui essa apresentação. O que você faz? É uma pergunta para você agora refletir.
O que você faz é melhor, mais criativo e interessante do que as fake news que circulam por aí? Porque se você faz, perfeito. Continue. Constância é tudo. Se você não faz, você precisa refletir. Você precisa pensar. Você precisa se reavaliar, se replanejar. Ser mais criativo, mais estratégico, você precisa investir mais nas suas produções. O que você faz precisa ser mais criativo e mais interessante do que os conteúdos falsos que existem por aí, do que esses conteúdos de má qualidade que existem por aí. O lance aqui, o desafio é se desafiar, é você se colocar realmente em xeque, é você se desafiar e se colocar na linha de frente do conteúdo, da comunicação, se colocar à disposição para fazer algo que funcione, que alcance e que tenha condições de disputar esse universo infodêmico que existe hoje no mundo inteiro. Bom, deixo os meus contatos aqui para vocês. Esse é o meu site, costajnf.medium.com. Meu LinkedIn, para quem quiser se conectar comigo por lá. E meu Instagram, @costajnf. Foi um prazer, gente, conversar com vocês. Perguntas e interações, reações? Muito obrigado, Jennifer. Muitas gracias. Às vezes perguntam para mim o que significa a palavra obrigado, né? Obrigado é muitas gracias. Muitas gracias. E por que a gente fala obrigado? Porque a gente fala obrigado porque é uma forma de agradecer com mais compromisso. Quando alguém nos faz algo, a gente diz obrigado, é como se a gente estivesse comprometendo, se obrigando a devolver o favor. Eu estou obrigado a devolver esse favor que você me está fazendo. Por isso a palavra obrigado. eu fico muito feliz. É interessante. Muitas graças. A ver se pode você tirar aqui a apresentação para a gente ver tudo pessoal. Olá, boa hora sim, chicas, chicos, se podem volver a prender suas câmeras para que passemos a essa sessão com alguns minutos de perguntas. Eu tenho aqui 2 perguntas para fazer, pero vou deixar, porque tenho uma curiosidade, porque hablo de memes e me interessam os memes também, em isso, não? Pero voy a dejar ahí. No sé si alguien tiene una pregunta con los memes, pero es el momento de ustedes para hacer preguntas. Yo tengo una con respecto a las fake news. Hay ocasiones que uno comunicador, pues obviamente tiene el deber, ¿no?, de compartir siempre la verdad. Pero, ¿qué hacemos cuando hay cierto grupo de personas que no confían en lo que nosotros decimos, a pesar de que sea de una fuente confiable, que nosotros hayamos investigado y hayamos hecho un buen trabajo, y ellos están aferrados con que la noticia que les pasó la tía por WhatsApp es cierta y que nosotros no estamos siendo honestos, que porque, no, que te dijeron que digas eso en el trabajo, o cosas así? ¿Cómo podemos trabajar con ese tipo de gente para que se den cuenta de que la información que ellos poseen y la que ellos creen es falsa? Muito bem, excelente pergunta, Fernanda. Vou responder bem devagar para você entender. Essa é uma pergunta bem importante, é uma pergunta que eu recebo muito dos meus alunos. Eles me perguntam, professora, como a gente compete e como a gente defende o nosso conteúdo? Se as pessoas sempre estão questionando o que a gente faz, como as pessoas vão acreditar que o que a gente faz é verdadeiro? Se tudo que existe, basicamente, há uma parcela de dúvida, as pessoas consomem com certa dúvida. Então, eu digo o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa fazer é dar uma cara de conteúdo
crível, uma cara de conteúdo verdadeiro. Eu preciso colocar qualidade na estética do meu conteúdo. Se eu fizer uma coisa relaxadamente, já vai ser muito difícil daquele conteúdo se tornar verdadeiro. Agora, o que eu preciso fazer... Eu entendi certa pergunta, né? Tá, perfeito. Acho que entendi. No le... Profe, si me ayuda un poquito. Bueno, como que a gente pode fazer quando a gente faz o trabalho tudo certinho e ainda assim as pessoas não acreditam na gente? Ou seja, seria já vamos dizer, é o fim da linha, ou seja, não tem mais nada que a gente possa fazer? Ou... Não, perfeito, entendi. Então, entendi a pergunta. É que eu não estou tão ruim, viu, gente? E aí, bom, a primeira coisa, essa cara, né, de conteúdo crível. A segunda coisa que a gente pode fazer, que é muito importante, é sempre usar fontes confiáveis. Eu costumo dizer que nós, comunicadores, nós não somos proprietários de nenhum conhecimento pleno, entende? Eu não posso dizer com autoridade sobre Covid, porque eu não sou autoridade em Covid. Eu não sei, eu não estudei esse assunto. Eu sou o quê? Eu sou uma tradutora. Eu pego essa informação, eu traduzo de uma forma que o meu consumidor possa entender melhor. Então, o que eu preciso fazer nesse processo? Ir atrás de fontes confiáveis. Eu preciso sempre referenciar essas fontes confiáveis e colocá-las no alto palanque do meu conteúdo. Essa é uma coisa muito importante. A terceira coisa, além de eu sempre dar essa roupagem, essa qualidade, essa criatividade, fontes boas, eu preciso estar vinculada a jornais, empresas, grandes conglomerados de comunicação sérios. Eu, de maneira pessoal, você, Fernanda, você, Laura, eu, Jennifer, professor Matheus, nós precisamos estar vinculados a empresas sérias. Se estou vinculada a uma empresa que escorrega demais, que deixa passar muitas notícias falsas, eu vou cair nesse estigma. Eu vou estar nesse rolo, eu vou estar envolvida nesse grupo falso. E vai ser muito difícil limpar a minha imagem. Então, existe saída. As pessoas consomem determinado jornal porque acreditam que aquele jornal é verdadeiro. Eu preciso encontrar um lugar correto, um lugar certo, encontrar um ponto de trabalho eficaz. E aí o resto vai acontecendo, eu vou aumentando a minha imagem, eu vou criando uma reputação positiva. Esse é um grande segredo da disputa entre os conteúdos falsos e verdadeiros. Respondi, então, Eva. Gracias. Tenemos otra pregunta de Lili, levantó la mano. Adelante. Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, nos mencionaba, ¿no? Mencionaba el ejemplo de que, bueno, era lo mismo, ¿no? A las fake news. Mencionaba el ejemplo de que, no, pues creen más en el WhatsApp que envió la tía, ¿no? Pero digamos de que nosotros tenemos o estamos haciendo una propuesta para pues, distribuir información real, ¿no? Lo voy a cerrar así. Pero, por ejemplo, existe cierto público que su medio más accesible sigue siendo el WhatsApp. O sea, digamos de que puede que no utilicen redes sociales, puede que incluso no consuman otro medio y entonces únicamente se aferran al WhatsApp. Entonces nosotros queremos compartir con ellos información a través de ese medio que es útil para ellos. ¿Cómo podríamos lograr que nuestra información que divulguemos a través de estos medios no se confundan también con información falsa? Porque muchos tienen también la idea de que no, si es audio de WhatsApp es falso, es información falsa. ¿Cómo podemos combatir eso? ¿Tenemos que posicionar ahora sí que nuestra marca de donde estamos dando la información o en qué consistiría esto? Muito boa sua pergunta, Lili, porque de verdade tem muita gente mesmo que não está nas redes sociais. Vocês devem ter um monte de pessoas
no convívio que não consomem rede social, que vocês postam as coisas e as pessoas não veem, porque elas estão no WhatsApp. Então, o que acontece? Eu, numa experiência profissional, sempre olhei para o público. E eu sempre me preocupo com o público. Eu não me preocupo primeiro com a plataforma. Eu me preocupo com o público. Então, eu olho para o público e penso, onde ele está? Ele está no WhatsApp? Então, eu vou até ele. Ele está no Instagram? Eu vou até ele. Ele não vem até mim. Eu vou até ele. Então, eu vou onde ele está. Se ele está no WhatsApp, eu vou até o WhatsApp. Eu tenho que ir em todo lugar. Essa que é a grande verdade. Enquanto trabalhei com produção de conteúdo digital, e trabalho até hoje, mas trabalhei mais intensamente ano passado, eu estava em todos os lugares. Eu estava no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no Twitter, eu estava no YouTube, estava na televisão, no rádio, eu estava em todo lugar. Porque as pessoas estão lá e eu preciso estar onde elas estão. Agora, você falou uma coisa que é muito verdade. Como que essas pessoas que estão no WhatsApp sabem que recebem muitas coisas falsas, vão acreditar que o que eu estou mandando é verdadeiro? Primeira coisa importante a se dizer é: eu preciso estar vinculado no WhatsApp, tá? Tem a ver com o que eu acabei de falar para a Fernanda, mas aqui numa lógica um pouco diferente. Então, primeiro, eu preciso estar vinculada a algum veículo sério. Então, eu não vou simplesmente pegar essa informação de qualquer jeito, copiar e colar num grupo no WhatsApp. Eu vou pegar um link de um veículo sério, de uma página, de um post sério, e vou compartilhar essa informação com um texto que diga: olha essa informação. Eu faço uma chamada, aqui a gente faz muito isso, né, no WhatsApp. A gente pega o link, coloca o link em cima e embaixo explica. Entrevista cedida pelo doutor fulano de tal, chefe de oncologia de tal lugar, confira na íntegra clicando no link. Então, eu já me coloquei nesse ambiente de muita notícia falsa como uma autoridade, entendeu? Então, esse conteúdo já tem uma abordagem completamente diferente. Além do que, gente, uma coisa importante é que, assim, como comunicadores, nós precisamos ser bem estratégicos no compartilhamento desses conteúdos. Eu preciso ser seletivo. Eu não posso ficar compartilhando um monte de coisa o tempo todo dentro desses espaços. Eu tenho que ser seletivo, organizado, estético. Eu tenho que pensar estrategicamente. Se eu fico o tempo todo colocando um monte de besteira em grupos, as pessoas não vão olhar para mim com essa seriedade. Não vão olhar para o meu conteúdo com essa veracidade que eu quero passar. Pode ser que eu queira compartilhar uma notícia muito importante, verdadeira e precisa e quero que as pessoas leiam. Eu quero, inclusive, que as pessoas leiam o que eu estou produzindo. Mas se eu fico o tempo todo postando besteira, quando eu colocar uma coisa séria, as pessoas não vão acreditar. Então, é importante que a gente entenda esse papel, essa imagem que a gente precisa carregar. Então, não coloquem as informações de qualquer jeito no WhatsApp, porque quem faz isso normalmente, gente, é a nossa tia, que eu brinquei com vocês. Nós precisamos ser estratégicos e pegar esse conteúdo de um lugar bem estruturado, com fontes confiáveis, e aí publicar nessa abordagem, com essa abordagem. E vocês vão ver como vai ser diferente. Toda vez que eu, pessoalmente, quero compartilhar um conteúdo importante, eu faço isso. Eu não pego e digito lá a informação, eu pego um link, coloco, escrevo o texto, corrijo o idioma para ver se não tem nenhum erro de gramática ou de acentuação, enfim, e aí eu envio. É batata, dá certo. Gracias. De nada. Gracias, Jennifer. Gracias, Lili, por la pregunta también. Bueno, ya vamos a tener que finalizar por el tiempo. Quiero agradecer, Jennifer, por compartir toda esa información con nosotros. Y bueno, tenemos la problemática, vou mudar o português, vou para português. Temos o problema que os alunos estão trabalhando, que é sobre um grupo está fazendo um meio digital
justamente com uma proposta para evitar um pouco isso da desinformação. Acho que esses conselhos que você deu vão ajudar eles muito. Chamou muito a atenção em relação aos memes. Sim, todos os que estão aqui, me chamou a atenção os memes, de como poderiam, também não vi esse enfoque de usar os memes para poder informar. Imagina isso, não? Poderia ser uma estratégia, não? Memes poderiam ser uma estratégia nisso. Eu vou começar a investigar um pouquinho mais isso sobre os memes e a pandemia, como vocês estão fazendo, se tem alguma iniciativa. E, bom, desses temas, também alguma iniciativa da igreja em si, que tem feito a igreja. Se você tiver algum outro documento, alguma coisa que pudesse compartilhar para nós, e eu puder compartilhar para os alunos em relação a isso, não que está fazendo a igreja em si, dessas iniciativas aí no Brasil, especialmente. Tenho bastante coisa, eu vou te mandar no WhatsApp. Acho que vai ser bem útil. Sim, ok. E posso compartilhar com todos aqui as iniciativas que estão haciendo a igreja em relação a combater a desinformação en ese contexto de pandemia. Bueno, Jennifer, tenho aqui um pequeno certificado que vamos te enviar pelo seu WhatsApp, formato PDF. Eu quero. Ai, que demais. Queremos te agradecer. Certificamos a Jennifer Costa, participou como ponente na terceira semana Reto, organizada pela carreira de Comunicação e Medios da Universidade de Montemorelos, realizada na cidade de Montemorelos, Nuevo León, México, 27 de abril de 2021, firma o diretor da Escola de Artes de Comunicação aqui da Universidade de Montemorelos. A gente vai estar me enviando esse certificado para você, do WhatsApp, como uma forma de reconhecimento pela tua participação nesse momento com a gente. Eu fico muito feliz. Obrigada. Meu Lattes ama certificados. Claro que sim. Muito bem. Muito bem, Jennifer. Muito obrigado uma vez mais. Vou pedir aqui por último, que prendam suas câmeras, liguem aí suas câmeras, prendam suas câmeras para que eu possa tomar uma fotografia. E também eu creio que Jennifer vai tomar uma fotografia de todos vocês para ver seus rostos. Sim, eu vou ficar muito feliz de vê-los. Los demás, Lisette, prende también, Julie, se puede, Jonathan, David, Davo, los dos Davids. Rapidito, prenden sus cámaras. Estou tirando vários prints aqui, vocês estão ouvindo, né, meus prints? Eu também aqui. Muy bien. Listo. Bueno, una vez más, Jennifer, muito obrigado, muitas graças, e de parte de nós outros, um grande abraço. Um abraço, gente. Aproveitem, sucesso aí nessa jornada, hein? E que Deus te abençoe muito nos teus projetos, com teus alunos aí no NASP, e esperamos, em algum momento, nos reencontrar outra vez com os alunos. Eu também. Tá bem? Muito obrigado. Um grande abraço. Tchau. Bom, com os alunos, com vocês, chicos,